Saia daqui. Eu não te convidei. Essas palavras não vieram de um estranho. Vieram do meu filho. Do meu próprio filho. Ele gritou isso na minha cara, dentro da minha casa, na frente de todo mundo, no dia do aniversário dele, quando eu apenas tentei me sentar à mesa que eu mesma havia preparado desde cedo. E antes de continuar, me diz uma coisa nos comentários. Você acha que uma mãe pode ser tratada assim dentro da própria casa? Quero saber o que você está sentindo até agora. Aqui no Afonso Story, a sua opinião não é detalhe, é parte da história. E se você sair agora, vai perder o momento em que tudo começa a ruir. Quando ele gritou, o som da festa morreu. A música parou no meio da batida. As conversas se calaram. Os talheres ficaram suspensos no ar. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Eu fiquei parada, segurando o prato com as mãos tremendo, tentando entender se aquilo era real. Meu ouvido escutou, mas a cabeça demorou a aceitar. Porque nenhuma mãe imagina ouvir isso do filho que criou. Meu coração começou a bater forte demais. O peito apertou. A garganta fechou. Eu senti um calor subir pelo rosto, aquele aviso de que o choro vinha. Mas não chorei. Ainda não. A sala estava cheia. Cheia de gente que eu não conhecia direito. Roupas caras. Perfumes fortes. Risadas que não eram minhas. E eu pensei, pela primeira vez com clareza dolorosa, que eu não pertencia mais àquele lugar. Mesmo sendo minha casa. Mesmo sendo meu chão. Mesmo sendo minha história. O cheiro da comida ainda estava no ar. O cheiro do que eu preparei com as minhas próprias mãos. Passei horas na cozinha. Acordei cedo. Planejei tudo. Fiz pensando nele, como sempre fiz. Como fiz a vida inteira. Minhas pernas estavam cansadas. Minhas costas doíam. Minhas mãos carregavam marcas de trabalho e tempo. Mas nada doía mais do que o olhar dele. Meu filho não me olhava como mãe. Me olhava como problema. E ali, diante de todos, ele repetiu que eu não tinha sido convidada. Como se eu fosse uma estranha. Como se eu tivesse invadido uma festa qualquer. Você sabe o que mais machuca. Não é o grito. É a certeza de que aquilo não foi impulso. Foi escolha. Se você já viveu algo parecido, fica comigo. Se inscreve no Afonso Story, porque quem abandona essa história agora nunca entende como uma humilhação dessa se constrói aos poucos, em silêncio. Eu olhei em volta. Vi os olhos curiosos. Vi os olhares constrangidos. Vi gente desviando o rosto, fingindo não ver. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Ninguém se levantou. E naquele silêncio pesado, eu entendi algo que mudou tudo. Aquilo não tinha começado ali. Aquilo era só o ponto final de uma frase escrita há muito tempo, palavra por palavra, enquanto eu cedia, enquanto eu engolia, enquanto eu aceitava. Algo começou a se mexer dentro de mim. Não foi coragem ainda. Foi lucidez. Foi a compreensão fria de que aquilo não era apenas falta de respeito. Era um aviso. Um recado claro de que eu estava sendo empurrada para fora da própria vida. Eu respirei fundo. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Coloquei o prato devagar sobre o aparador. Devagar de propósito. Cada movimento meu parecia ecoar no silêncio da sala. Eu sentia os olhos de todos me seguindo. Sentia a expectativa. Esperavam que eu discutisse. Que eu implorasse. Que eu explicasse. Eu não fiz nada disso. Caminhei em direção à porta com a cabeça erguida. Cada passo era pesado, mas firme. Eu sentia a raiva queimando por dentro, mas ainda controlada. A dor estava ali, crua, aberta, mas não me dominava. Antes de sair, virei o rosto uma última vez. Olhei para a mesa. Olhei para as pessoas. Olhei para o meu filho. E disse apenas uma frase. Uma frase simples. Sem grito. Sem drama. Aproveitem a festa. Aproveitem bem. O efeito foi imediato. O silêncio ficou ainda mais denso. Ninguém riu. Ninguém respondeu. E eu saí. Se você acha que isso foi fraqueza, você está enganado. Se você acha que ali terminou a história, você não faz ideia do que vem pela frente.
E é exatamente por isso que você precisa se inscrever agora no Afonso Story. Porque quem não acompanha até o fim, perde o momento em que a verdade aparece. Quando a porta fechou atrás de mim, eu ainda estava inteira, por fora. Mas por dentro, algo tinha quebrado. E algo tinha despertado ao mesmo tempo. Naquele instante, eu não sabia ainda o que faria. Mas sabia de uma coisa com certeza absoluta. Eu não estava fugindo. Eu estava me preparando. E se você acha que essa história termina com uma mãe chorando sozinha, fica. Porque o que vem depois muda tudo. Quando a porta do meu quarto se fechou atrás de mim, eu finalmente perdi o controle. Não foi um choro bonito. Não foi daqueles que aliviam. Foi um choro seco, travado, silencioso, como se até as lágrimas tivessem vergonha de sair. Minhas pernas falharam. Sentei na beirada da cama sem sentir o corpo descer. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. Eu fiquei ali, olhando para o chão, tentando entender em que momento da minha vida eu deixei de ser mãe para virar incômodo. Em que momento eu deixei de ser dona para virar sobra. Em que momento eu deixei de ser pessoa. O barulho da festa continuava lá embaixo. Risadas. Copos batendo. Música voltando a tocar. A vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sido expulsa da minha própria casa minutos antes. Isso foi o que mais doeu. Não foi o grito. Foi a normalidade depois dele. Eu me levantei devagar e fui até o espelho. Olhei para o meu rosto. Um rosto cansado. Rugas que não vieram do tempo apenas, mas de noites mal dormidas, de preocupações, de silêncios engolidos. Olhos inchados, vermelhos, mas atentos. Ali estava uma mulher que passou a vida inteira cuidando de todo mundo. E ninguém cuidava dela. Passei a mão no cabelo, tentando me recompor, mas algo dentro de mim não queria mais se recompor. Algo queria explodir. Algo queria respostas. Se você já sentiu essa mistura de dor e raiva que não encontra saída, fica comigo. E se inscreve no Afonso Story, porque quem abandona agora nunca entende o momento exato em que uma mulher decide parar de aceitar migalhas. Comecei a andar pelo quarto. De um lado para o outro. O chão rangia sob meus pés, um som familiar, antigo, que sempre me deu conforto. Mas naquela noite, até isso parecia diferente. Parecia que a casa estava me observando. Abri a primeira gaveta da comoda. Nada. Só roupas dobradas com cuidado. Abri a segunda. Mais roupas. Lenços antigos. Um perfume quase vazio que eu usava em datas especiais. Fechei. Fui até o armário. Mexi em caixas que eu não abria há anos. Fotografias antigas. Papéis dobrados. Cartas. Lembranças. Coisas que eu guardava porque achava que um dia poderiam ser importantes. E ali, naquele silêncio pesado, eu comecei a perceber algo que me deu um frio no estômago. Eu vinha sendo empurrada para fora da minha própria casa há muito tempo. Não foi naquela noite. Foi aos poucos. Um comentário aqui. Um olhar ali. Uma decisão tomada sem me consultar. E eu aceitei. Uma vez. Depois outra. Depois outra. Sempre achando que era melhor não criar conflito. Sempre achando que amor era ceder. Sempre achando que mãe boa é mãe que aguenta tudo. Mas ninguém aguenta tudo para sempre. A festa lá embaixo ficou mais alta. Gargalhadas mais soltas. O som de uma rolha estourando. Um brinde. Um brinde que não me incluía. Foi aí que algo mudou de verdade. Não foi raiva ainda. Foi clareza. Clareza de que aquilo não era só falta de respeito. Era um projeto. Um plano silencioso para me apagar, me empurrar, me cansar até eu sair sozinha. Eu sentei no chão, encostada na cama, abracei os joelhos e respirei fundo. Lembrei de quantas vezes acordei cedo para trabalhar. De quantas vezes deixei meus próprios sonhos para depois. De quantas vezes coloquei as necessidades dos outros à frente das minhas. E me perguntei, pela primeira vez sem culpa, quem cuida de mim? Se você está ouvindo isso agora e sente esse nó no peito, não some. Se inscreve no Afonso Story, porque histórias como essa não são para quem quer conforto, são para quem quer verdade. Foi quando meu olhar caiu sobre uma caixa no fundo do armário.
Uma caixa simples, de papelão grosso, meio amarelada pelo tempo. Eu quase não lembrava dela. Quase. Puxei a caixa devagar. O barulho do papel raspando no chão soou alto demais no silêncio do quarto. Abri. Papéis. Muitos papéis. Contas antigas. Recibos. Documentos. Tudo organizado, do jeito que eu sempre fiz. Porque sempre fui assim. Sempre guardei tudo. Sempre tive medo do amanhã. Peguei um papel. Depois outro. Depois outro. Meu coração começou a acelerar de novo, mas agora não era só dor. Era alerta. Enquanto lá embaixo riam, brindavam e comiam a comida que eu preparei, aqui em cima eu começava a entender o tamanho do risco em que eu estava vivendo sem perceber. Eu não tinha todas as respostas ainda, mas tinha perguntas demais. E quando uma mulher começa a fazer perguntas, ninguém segura mais. Ouvi passos no corredor. Vozes. Alguém subindo a escada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Segurei os papéis contra o peito como se fossem um escudo. Bateram na porta. Uma batida fraca. Quase tímida. Meu nome foi chamado. A voz conhecida. Uma voz que deveria me proteger, mas que naquela noite só me causava aperto. Eu não respondi. Ouvi mais uma batida. Um pedido para conversar. Uma tentativa de normalizar o que não tinha volta. Eu respirei fundo e fiquei em silêncio. Ali, sentada no chão do meu quarto, com papéis espalhados ao meu redor e o barulho da festa atravessando as paredes, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. Não o poder de gritar. Não o poder de humilhar de volta. Mas o poder de quem começa a enxergar o jogo. Eles achavam que eu estava derrotada. Achavam que eu estava chorando escondida. Achavam que eu ia aceitar, como sempre. Eles estavam errados. E se você acha que isso termina aqui, não termina. Pelo contrário. É aqui que começa de verdade. E por isso eu te digo, se inscreve no Afonso Story agora. Porque quem não acompanha até o fim nunca entende como uma mulher aparentemente frágil se transforma quando decide se defender. Eu me levantei. Juntei os papéis com calma. Coloquei tudo de volta na caixa. Fechei. Limpei o rosto. Endireitei os ombros. Quando finalmente abri a porta, eu já não era a mesma mulher que tinha entrado naquele quarto. Ainda estava machucada. Ainda estava ferida. Mas não estava mais perdida. E naquele momento, sem que ninguém lá embaixo percebesse, a guerra tinha começado. Depois que fechei a porta, fiquei alguns minutos encostada nela, sentindo a madeira fria nas costas, como se aquilo fosse a única coisa sólida naquele momento. O barulho da festa continuava atravessando as paredes, mas agora soava distante, como um rádio ligado em outra casa. Foi ali que eu percebi algo que me deu um calafrio lento. Eu não estava mais chorando. A dor ainda estava ali, aberta, ardendo, mas tinha algo diferente. A confusão tinha ido embora. No lugar dela, entrou uma clareza dura, incômoda, impossível de ignorar. Eu comecei a ligar pontos. Não foi naquela noite. Não foi naquele grito. Aquilo vinha de antes. Lembrei das vezes em que decisões foram tomadas sem me consultar. Das conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Dos olhares trocados como se eu fosse um móvel antigo ocupando espaço demais. Lembrei das pequenas humilhações disfarçadas de cuidado. Das frases ditas com sorriso que carregavam desprezo. Tudo fazia sentido agora. Sentei na cama e fiquei olhando para a parede, repassando mentalmente cada cena, cada detalhe, cada sinal que eu tinha escolhido ignorar para não enfrentar a verdade. Porque enfrentar a verdade dói. Mas continuar cega dói mais ainda. Se você está sentindo esse despertar comigo agora, não ignora. E se inscreve no Afonso Story, porque quem não acompanha até aqui costuma repetir os mesmos erros achando que está sendo forte, quando na verdade está apenas se anulando. Levantei e voltei até o armário. Abri novamente a caixa de papéis, agora com outro olhar. Não era mais nostalgia. Era investigação. Cada documento que eu pegava parecia ganhar peso. Não pelo papel, mas pelo que representava. Eu sempre fui organizada. Sempre guardei tudo. Conta de luz. Recibo de mercado. Contrato. Comprovante.
Sempre ouvi que isso era exagero, que eu era antiga demais, controladora demais. Naquela noite, essa mania começou a me salvar. Separei os papéis sobre a cama. Fiz pilhas. Organizei por datas. Passei os olhos por números, valores, assinaturas. Meu coração acelerava a cada descoberta pequena, como se algo dentro de mim estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais queria que eu visse. Enquanto isso, lá embaixo, a festa seguia. Eu ouvia o som de copos, risadas altas, música. A casa viva, mas não comigo. A casa sendo usada como palco de algo que já não me incluía. Foi quando ouvi passos novamente no corredor. Desta vez mais firmes. Mais decididos. A maçaneta girou devagar. A porta ainda estava trancada. Um suspiro do outro lado. Uma voz tentando parecer calma, mas carregada de impaciência. Queriam conversar. Sempre querem conversar quando sentem que algo saiu do controle. Eu permaneci em silêncio. E naquele silêncio, eu senti uma força estranha crescer. Não a força de quem grita mais alto, mas a força de quem finalmente entende o próprio valor. Você já percebeu como as pessoas só respeitam limites quando eles existem de verdade? Enquanto você explica demais, enquanto você cede demais, ninguém leva a sério. Mas quando você silencia e observa, tudo muda. Peguei meu celular. Um gesto simples, quase automático. Abri o aplicativo de notas. Comecei a escrever datas, situações, frases que eu lembrava com exatidão. Não por vingança, mas por proteção. Porque naquele momento, eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. Ninguém ia me defender. Eu precisava fazer isso sozinha. Se você acha que essa história é exagero, fica. Porque no Afonso Story a gente não edita dor para parecer aceitável. A gente mostra como ela se transforma em força quando para de ser ignorada. Fui até a janela e olhei para fora. A rua estava calma. Algumas luzes acesas nas casas vizinhas. Gente vivendo suas vidas sem imaginar o que estava acontecendo ali dentro. O mundo não para quando o nosso desmorona. E isso também dói. Mas naquele instante, algo dentro de mim decidiu parar de esperar compreensão. Voltei para a cama, sentei com as costas retas e comecei a respirar fundo, tentando organizar os pensamentos. Não podia agir por impulso. Raiva sem direção só machuca quem sente. Eu precisava ser fria. Precisa. Estratégica. E essa palavra me assustou. Estratégia. Eu nunca precisei disso dentro da minha própria casa. Nunca precisei me proteger de quem eu criei. Mas a realidade não pergunta se você está pronta. Ela simplesmente acontece. Peguei mais um papel. Um recibo antigo. Li com atenção. Um valor alto. Meu nome. Minha assinatura. Meu esforço. Tudo ali. Aos poucos, uma verdade incômoda começou a se formar, clara como um soco no estômago. Aquela casa não era só cenário da humilhação daquela noite. Aquela casa era o centro de algo muito maior. E eu estava no meio sem perceber. Ouvi novamente vozes do lado de fora. Agora mais baixas. Conversas sussurradas. Meu nome sendo mencionado. O tom mudou. Já não era preocupação. Era incômodo. Pressão. Foi aí que tive certeza. Eu tinha tocado em algo que eles não queriam. Se você está ouvindo isso agora, não subestima o poder de perceber. Se inscreve no Afonso Story, porque quem ignora os sinais acaba pagando o preço mais alto depois. Guardei os papéis de volta na caixa, mas não como antes. Agora eu sabia exatamente onde cada coisa estava. Fechei a caixa com cuidado e a empurrei para o fundo do armário novamente. Não era a hora ainda. Sentei na cama e fiquei esperando. Não esperando uma conversa. Esperando o momento certo. Minutos depois, ouvi passos se afastando. A festa parecia perder um pouco da força. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse tensão. Não importava. O que importava era que algo tinha mudado de posição. Eu não era mais a mulher acuada no quarto. Eu era a mulher que sabia demais. E saber muda tudo. Peguei o celular novamente e escrevi uma última frase nas notas.
Uma frase simples, mas poderosa. Não assinar nada. Não confiar em palavras. Proteger o que é meu. Apaguei a tela. Deitei sem apagar a luz. Fiquei olhando para o teto, sentindo o corpo cansado, mas a mente alerta. Não dormi naquela noite. Não precisava. Eu estava acordada há anos, só não tinha percebido. E se você acha que o pior já passou, não passou. O que vem agora exige atenção. Exige coragem. Exige firmeza. E é exatamente por isso que você não pode sair agora. Se inscreve no Afonso Story, porque a próxima parte revela o que acontece quando quem sempre foi subestimada decide agir. Naquele quarto silencioso, enquanto a casa lentamente adormecia, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Nunca mais. Eu acordei antes do sol. Não porque eu tinha dormido bem. Eu não dormi. Eu só apaguei por alguns minutos, como quem desmaia de cansaço e acorda de novo com o coração ainda em guerra. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio de fingimento. Era o tipo de silêncio que esconde coisa. Eu sentei na cama e fiquei olhando para a porta do meu quarto, como se ela fosse um inimigo. Ali eu entendi que, a partir daquele dia, eu não podia mais viver como antes. Não podia mais caminhar pela casa como se eu fosse hóspede. Não podia mais aceitar olhares, meias palavras, ordens disfarçadas de gentileza. Eu levantei e fui ao banheiro. Joguei água no rosto. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia direito. Não era só o cabelo bagunçado ou a cara inchada. Era o olhar. Eu estava com o olhar de quem abriu os olhos tarde demais, mas abriu. Desci devagar. Cada degrau parecia contar uma história que eu não queria lembrar. O cheiro da festa ainda estava no ar, misturado com o cheiro de bebida e comida fria. A sala estava uma bagunça. Copos na mesa. Guardanapos amassados. Restos de bolo. A decoração dourada ainda pendurada no teto, como se a casa estivesse debochando de mim com enfeites. E o pior não era a bagunça. O pior era a sensação de que aquilo tudo tinha acontecido sem mim. Na minha casa. Com as minhas coisas. Com a minha comida. Com o meu dinheiro. Eu fiquei ali parada por alguns segundos. Não para lamentar. Para gravar na memória. Eu precisava lembrar do que eu senti. Porque eu sabia como eu funcionava. Eu já tinha perdoado demais. Eu já tinha esquecido demais. Eu já tinha feito de conta que não doeu, só para manter a família de pé. Só que manter família de pé não pode custar a minha dignidade. Eu ouvi um barulho vindo do quarto deles. Um barulho de porta. Uma risada baixa. Uma voz. A casa começou a acordar. E foi nesse momento que eu entendi. Eles iam tentar agir como se nada tivesse acontecido. Iam tentar me empurrar de volta para o lugar de sempre, o lugar da mulher que engole. A mulher que serve. A mulher que pede desculpa por existir. Eu respirei fundo. E decidi que eu não ia cair nessa. Fui até a cozinha e comecei a limpar. Não por eles. Por mim. Porque eu precisava sentir controle de alguma coisa. Enquanto eu lavava copos e passava pano, minha mente trabalhava. Eu lembrava da caixa de documentos. Lembrava dos papéis. Lembrava da sensação de que havia algo maior por trás daquele grito. E de repente eu me vi pensando numa coisa que me deixou com o estômago revirando. E se não for só desprezo? E se for plano? Eu fechei a torneira. Encostei as mãos molhadas na pia e fiquei ali, parada, sentindo uma raiva lenta subir. Uma raiva que não fazia barulho, mas que queimava por dentro. Porque eu comecei a lembrar de coisas que antes eu tratava como exagero meu. Mudança de lugar na mesa. Decisão sobre a casa sem me consultar. Minhas coisas sumindo. Meu espaço diminuindo. Eu sempre pensei que era só falta de educação. Eu sempre arrumei desculpas. Eu dizia para mim mesma que era diferença de geração, que eu era sensível demais, que eu estava velha demais para brigar. Só que naquele momento eu enxerguei a verdade mais simples e mais cruel. Eles estavam me testando. Testando o quanto eu aguentava. Testando o quanto eu cedia. Testando até onde eu ia antes de reagir. E eu reagi. Não ainda com gritos. Não com barraco. Não com show.
Eu reagi do jeito que uma mulher que sustentou uma vida inteira aprende a reagir quando finalmente entende o risco. Eu reagi com silêncio e decisão. Subi de novo para o meu quarto. Tranquei a porta. Abri o armário. Puxei a caixa. Desta vez eu não abri com medo. Eu abri com foco. Coloquei os papéis em cima da cama e comecei a olhar tudo de forma diferente. Não era lembrança. Era prova. Eu passei os dedos pelas folhas como se cada uma delas fosse um pedaço da minha história que ninguém tinha direito de apagar. Eu comecei a organizar as pilhas com mais precisão. Primeiro, tudo que tinha a ver com a casa. Depois, tudo que tinha a ver com gastos grandes. Depois, tudo que tinha a ver com assinaturas. Eu não era advogada. Eu não entendia cada termo. Mas eu conhecia uma coisa muito bem. Eu conhecia o valor do meu esforço. E se havia um lugar onde meu esforço aparecia com clareza, era no papel. Enquanto eu fazia isso, eu ouvi passos no corredor. Desta vez, ninguém bateu. Só passaram. Mas eu senti que estavam me vigiando. Eu senti que queriam saber o que eu estava fazendo. Eu peguei o celular e comecei a anotar. Data. Horário. O que eu ouvi. O que aconteceu. Não para fazer drama. Para não esquecer. Para não ser enganada pela minha própria vontade de amar. Porque eu já tinha aprendido uma lição naquela noite. Amor sem limite vira fraqueza para quem quer usar você. Foi aí que eu lembrei de um nome. Um nome que eu não pensava há anos. O advogado que cuidou do inventário do meu marido. O homem que, naquela época, me explicou com paciência o que era direito, o que era documento, o que era proteção. Eu nunca gostei de lidar com isso. Eu sempre preferi acreditar que família se resolve com conversa. Só que minha família tinha me colocado para fora da mesa. Então conversa já tinha acabado. Eu fiquei alguns minutos olhando para o celular, com o dedo em cima do contato, como se aquele gesto fosse um limite que eu nunca tinha cruzado. Porque ligar para advogado era admitir que meu lar tinha virado campo de batalha. E isso doía. Doía mais do que eu queria admitir. Mas eu apertei. O telefone chamou. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Quando ele atendeu, a voz dele veio calma, profissional, mas com aquele tom de quem reconhece alguém de passado. Eu falei meu nome. Minha voz tremeu no começo, mas eu firmei. Eu não podia parecer fraca nem para mim mesma. Eu disse que precisava de uma consulta urgente. Eu disse que era sobre a casa. Houve uma pausa do outro lado. Aquelas pausas que dizem muito. Ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa séria. E eu respondi com a frase mais verdadeira que eu já falei nos últimos anos. Aconteceu que eu acordei. Quando eu desliguei, eu fiquei sentada na beira da cama por alguns segundos. Não senti alívio. Senti medo. Porque acordar tem preço. Quem dorme por anos dentro da própria vida se assusta quando abre os olhos e percebe quantos passos os outros deram enquanto ela não via. Eu juntei os papéis de volta. Guardei tudo no lugar. Tranquei a caixa. E ali, naquele momento, eu senti um tipo de poder que eu não sentia há muito tempo. Não era poder de mandar. Era poder de não ser mais enganada. Era poder de saber que eu tinha uma saída. Mas junto com esse poder, veio uma dor amarga. Porque eu não estava lutando contra estranhos. Eu estava me preparando para lutar contra o meu próprio filho. E essa é a pior guerra que existe. Porque não importa o que aconteça, você perde alguma coisa. Você perde a fantasia. Você perde a inocência. Você perde a imagem do filho que você achou que tinha. Eu escutei uma risada deles lá fora. Um barulho de café sendo mexido. Um comentário casual. Como se a minha vida não tivesse virado do avesso. E foi aí que a raiva subiu com força. Não a raiva que faz você quebrar prato. A raiva que faz você prometer para si mesma que ninguém mais te usa. Eu encostei a mão na tampa da caixa e sussurrei, só para mim, com os dentes apertados. Vocês não fazem ideia do que eu estou prestes a fazer. E naquele instante, a primeira peça do quebra-cabeça encaixou. O grito da festa não foi o pior. O pior ainda estava escondido. E eu ia encontrar. Eu passei o resto daquele dia andando pela casa como quem pisa em território minado. Cada cômodo parecia diferente.
Não porque as paredes tinham mudado, mas porque eu tinha mudado. Tudo agora carregava uma segunda camada. Um significado oculto. Um detalhe que antes eu ignorava e agora gritava. A sala não era só sala. Era palco. A cozinha não era só cozinha. Era prova. A mesa de jantar não era só mesa. Era território conquistado à força. Eu abria gavetas que antes não abria. Olhava armários que antes não questionava. Não procurando dinheiro escondido, não procurando algo específico. Eu procurava sinais. Vestígios. Qualquer coisa que confirmasse aquela sensação incômoda de que eu estava sendo empurrada, pouco a pouco, para fora da minha própria vida. E quanto mais eu olhava, mais eu lembrava. Lembrava de quando começaram a dizer onde eu deveria sentar. De quando começaram a decidir horários sem me consultar. De quando começaram a falar da casa como a nossa, e não mais a sua. No começo, parecia carinho. Depois virou hábito. E agora eu via o que sempre esteve ali. Controle. Eu fui até o escritório improvisado no fundo da casa. O espaço que antes era meu canto, meu refúgio, e que um dia me disseram que precisava mudar de função. Que agora era mais útil assim. Que eu já não usava tanto. Que era melhor para todos. Melhor para quem? A mesa estava organizada demais. Papéis alinhados. Pastas novas. Uma impressora que eu não lembrava de ter comprado. E ali, em cima da mesa, uma pasta azul, fechada, com etiqueta branca. Meu coração acelerou. Não porque eu sabia o que tinha ali, mas porque eu senti que não deveria estar ali. Eu hesitei. Fiquei alguns segundos parada, olhando para aquela pasta como se ela pudesse morder. Pensei em quantas vezes eu respeitei limites que ninguém respeitou comigo. Pensei em quantas vezes eu virei o rosto para não invadir, para não parecer controladora, para não ser chamada de exagerada. E pensei naquela noite. No grito. No dedo apontado. No olhar que me expulsou. Peguei a pasta. Era pesada. Pesada demais para ser só papel de trabalho. Abri devagar. Dentro, contratos. Simulações. Propostas. Coisas que eu não entendia completamente, mas que tinham palavras que eu reconhecia. Valor. Garantia. Imóvel. Meu estômago embrulhou. Eu sentei na cadeira, sentindo o corpo inteiro gelar. Comecei a folhear, página por página, tentando entender. Não era tudo claro. Mas uma coisa era óbvia. Aquilo não era antigo. Aquilo era recente. Muito recente. E a palavra garantia aparecia mais de uma vez. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração. O ar parecia curto. A cabeça começou a girar. E naquele instante, tudo fez sentido com uma violência cruel. A festa. O grito. A pressa. O desprezo. Aquilo não era só raiva. Era urgência. Eles precisavam de algo. E eu estava no caminho. Se você nunca sentiu esse tipo de traição silenciosa, talvez não entenda o peso desse momento. É quando você percebe que o amor foi usado como ferramenta, que a confiança virou alavanca, que a sua boa-fé foi explorada. Eu me levantei de repente, como se a cadeira tivesse queimado. Fechei a pasta e coloquei exatamente no mesmo lugar. Não podia demonstrar que tinha visto. Ainda não. Informação, naquele momento, era proteção. Passei o resto da tarde observando. Observando o jeito como falavam comigo. Observando o tom das perguntas. Observando a forma como desviavam quando eu entrava em um cômodo. E eu notei algo que antes eu não teria coragem de admitir. Eles estavam nervosos. Nervosos de verdade. Perguntas demais. Sorrisos forçados. Gentilezas repentinas. Era como se estivessem testando o terreno. Medindo até onde eu estava quebrada. Até onde eu tinha engolido o grito da noite anterior. E eu joguei o jogo deles. Fingi cansaço. Fingi normalidade. Fingi que nada tinha mudado. Por dentro, eu estava em chamas. Cada palavra que eu respondia com calma era uma escolha consciente. Cada silêncio era calculado. Porque eu já tinha entendido algo fundamental. Quem precisa agir rápido, erra.
Quem observa, vence. Quando a noite chegou, eu me tranquei no quarto novamente. Não por medo, por estratégia. Peguei a caixa de documentos. Espalhei tudo pela cama outra vez. Agora com outro foco. Eu queria saber exatamente o que era meu. E exatamente onde eu estava vulnerável. Eu lia cada papel como se estivesse lendo um mapa. Anotava nomes, datas, valores. Tudo que poderia ser usado contra mim ou a meu favor. Eu não sabia ainda qual seria o próximo passo, mas eu sabia de uma coisa. Eu não podia mais confiar em palavras. Eu precisava de fatos. Foi então que lembrei de algo pequeno, quase esquecido. Um comentário solto, feito semanas antes, durante o almoço. Algo dito com naturalidade demais. Uma frase sobre resolver umas pendências da casa. Uma menção a facilitar burocracias. Um sorriso rápido que eu não questionei. Eu questionei agora. Peguei o celular e comecei a procurar mensagens antigas. Conversas apagadas não voltam, mas rastros ficam. Horários. Silêncios. Mudanças de tom. Tudo começou a desenhar um padrão. Eu não estava sendo excluída por acaso. Eu estava sendo preparada. Preparada para ceder. Preparada para assinar. Preparada para sair de cena. E a raiva que eu senti naquele momento não foi explosiva. Foi concentrada. Direcionada. Uma raiva que não quer destruir, quer recuperar. Eu me sentei na beira da cama, segurando o celular com força, e senti uma dor profunda no peito. Não pela casa. Não pelo dinheiro. Mas pela constatação mais amarga de todas. Meu filho sabia. Talvez não soubesse tudo. Talvez não tivesse criado o plano. Mas ele sabia o suficiente para me empurrar naquela noite. Para me constranger. Para me calar. E essa dor é diferente de qualquer outra. É a dor de perceber que o amor que você deu foi usado contra você. Eu chorei. Chorei baixo. Chorei curto. Não me permiti afundar. Porque eu já tinha perdido tempo demais me explicando para quem não queria ouvir. Limpei o rosto. Guardei tudo de novo. Deitei sem apagar a luz. Naquele momento, eu não era mais a mulher humilhada na festa. Eu era a mulher que tinha visto demais para voltar atrás. E enquanto a casa dormia, eu fiz uma promessa silenciosa. Ninguém mais decide por mim. Ninguém mais me usa. Ninguém mais me empurra para fora. O que estava sendo escondido tinha vindo à tona. E agora, eles iam sentir o peso disso. O silêncio que assusta. Depois daquela noite, eu me tornei alguém que observa. Não observa por curiosidade. Observa por sobrevivência. A casa entrou numa rotina estranha. Uma rotina ensaiada. Vozes mais baixas quando eu me aproximava. Conversas interrompidas no meio da frase. Sorrisos exagerados que não chegavam aos olhos. Era como se todos estivessem andando em volta de algo que ninguém queria nomear. E esse algo era eu. Eles achavam que eu tinha quebrado. Achavam que o grito tinha me colocado no lugar. Achavam que o constrangimento tinha funcionado. Porque gente que usa humilhação como ferramenta sempre acredita que ela resolve tudo. Eles não sabiam que o silêncio tinha tomado o lugar do medo. Eu respondia pouco. Eu perguntava menos ainda. Eu observava tudo. E quanto mais eu observava, mais eu percebia o nervosismo crescer. Havia uma pressa no ar. Uma urgência disfarçada de gentileza. Um cuidado excessivo com horários, com documentos, com telefonemas feitos longe de mim. Era como se o tempo estivesse contra eles. E estava. Eu comecei a notar pequenos detalhes que antes eu ignoraria. O celular sempre virado para baixo. O computador fechado quando eu entrava no cômodo. Pastas sendo carregadas de um lado para o outro como se fossem extensão do corpo. Tudo aquilo confirmava uma coisa simples. Eles tinham algo a perder. Eu fui até o quintal numa manhã cedo, levando uma xícara de café que eu mal sentia o gosto. Sentei na cadeira de plástico, aquela mesma que eu uso há anos, e fiquei olhando para o céu, tentando organizar os pensamentos. Eu não queria vingança. Eu queria controle. Controle da minha vida. Controle da minha casa. Controle do meu nome.
Porque quando você perde o controle do próprio nome, você perde tudo. Enquanto eu estava ali sentada, ouvi uma conversa abafada vindo de dentro. Não eram palavras claras. Eram tons. Pressa. Irritação. Um tom mais alto seguido de silêncio imediato. Eles estavam discutindo. Por minha causa. E isso me deu uma estranha sensação de força. Não alegria. Não satisfação. Força. Se você está acompanhando essa história até aqui, não ignora esse momento. É aqui que tudo muda. E se você ainda não se inscreveu no Afonso Story, pense bem. Porque histórias como essa não aparecem duas vezes, e quem perde essa parte nunca entende como o silêncio pode virar arma. Eu entrei na casa como quem não ouviu nada. Cumprimentei com educação. Fui até a cozinha. Preparei meu próprio café. Cada gesto simples era calculado. Não para provocar, mas para mostrar que eu ainda estava ali. Inteira. E foi então que aconteceu a primeira tentativa. Uma conversa aparentemente inocente. Um comentário jogado no ar. Um tom cuidadoso demais para ser verdadeiro. Algo sobre documentos antigos. Algo sobre facilitar as coisas. Algo sobre modernizar processos. Eu ouvi tudo sem reagir. Assenti com a cabeça. Fingi concordar. Fingi não entender o peso daquilo. Por dentro, eu estava contando cada palavra. Eles queriam me conduzir. Me cansar. Me fazer acreditar que aquilo era para o meu bem. Que eu não precisava me preocupar. Que era tudo simples. Nada que começa com pressa é simples. Eu disse que precisava pensar. Disse que estava cansada. Disse que depois a gente conversava. Vi o desconforto passar rápido pelo rosto deles, como uma sombra que escapa antes de ser notada. E ali eu tive certeza. O tempo estava apertando. Naquela tarde, eu tranquei a porta do meu quarto novamente. Abri a caixa de documentos. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Eu estava preparada. Peguei o telefone. Liguei para o advogado. Marquei um horário. Não pedi opinião. Pedi ação. Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu imaginava ser capaz. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo. De consciência. Porque a partir daquele momento, não havia mais volta. Eu comecei a separar tudo que podia ser usado para me proteger. Não para atacar. Para proteger. Porque existe uma diferença enorme entre vingança e defesa, e eu nunca confundi as duas. Anotei perguntas. Listei dúvidas. Preparei minha cabeça para ouvir verdades que talvez eu não quisesse. Enquanto isso, lá fora, a casa continuava funcionando. Risos falsos. Gentilezas calculadas. Tudo parecia normal para quem olhasse de fora. Mas eu sabia que havia rachaduras. E rachaduras sempre aumentam quando alguém para de fingir que não vê. Naquela noite, eu me deitei cedo. Não porque estava tranquila, mas porque eu precisava de energia. Energia para o que viria. Energia para sustentar decisões que doem. Eu fiquei olhando para o teto, lembrando do meu filho pequeno. Do jeito que ele dormia com a mão fechada, como se segurasse o mundo. Lembrando das promessas que eu fiz para mim mesma quando ele nasceu. Promessas de proteção. Promessas de amor. E chorei. Chorei não pelo homem que ele tinha se tornado, mas pela mãe que eu tinha sido. Pela mulher que eu deixei de ser por tanto tempo. Mas junto com o choro, veio uma certeza calma. Eu não estava errada. Eu não estava exagerando. Eu não estava louca. Eu estava reagindo. E reagir é o que acontece quando alguém percebe que está prestes a perder tudo se continuar calada. Se você chegou até aqui, não saia agora. Porque o que vem no próximo capítulo é o momento em que as máscaras começam a cair. E quem acompanha o Afonso Story sabe. Quando a verdade aparece, ninguém sai ileso. Eu fechei os olhos naquela noite com uma frase martelando na cabeça. Vocês escolheram o silêncio errado. E o silêncio, quando acorda, fala alto. O dia da consulta chegou mais rápido do que eu esperava. Eu acordei com o coração pesado, mas a cabeça estranhamente clara. Era como se meu corpo tivesse entendido antes de mim que algo definitivo estava prestes a acontecer.
Não era mais só intuição. Não era mais só sensação. Era realidade se aproximando, sem delicadeza. Eu me arrumei devagar. Escolhi uma roupa simples, discreta, quase neutra. Não porque eu queria passar despercebida, mas porque eu não queria armadura. Eu precisava estar inteira, não disfarçada. Enquanto me olhava no espelho, pensei em quantas vezes eu me enfeitei para agradar, para evitar conflito, para parecer menos do que eu era. Naquele dia, não. Eu saí de casa sem avisar ninguém. Peguei minha bolsa, minhas chaves, e fechei a porta com a mesma firmeza de quem fecha um ciclo. O ar da rua parecia diferente. Mais frio. Mais real. Cada passo em direção ao carro era um passo longe da negação. Durante o caminho, minha mente tentou me sabotar. Trouxe lembranças boas. Tentou me convencer de que eu estava exagerando. De que talvez fosse tudo um mal-entendido. De que família não faz esse tipo de coisa. Mas a mente mente quando o coração tem medo. Eu cheguei ao escritório e me sentei na sala de espera, segurando a bolsa com força. O relógio na parede marcava os minutos de forma cruel. Cada segundo parecia pesar mais do que o anterior. Quando chamaram meu nome, eu senti um frio atravessar o corpo inteiro. Entrei. E sentei. As primeiras palavras foram formais. Educadas. Técnicas. Mas bastou eu começar a falar para tudo mudar. Porque quando você passa anos engolindo, a verdade sai de uma vez só. Eu contei do grito. Da festa. Do clima. Dos documentos. Da pasta azul. Da sensação constante de estar sendo empurrada. Enquanto eu falava, eu observava o rosto à minha frente mudar. E aquilo me gelou. Porque não era surpresa. Era confirmação. Ele começou a me explicar, com calma, com cuidado, usando palavras simples. Falou de risco. Falou de tentativas. Falou de movimentos que ainda não tinham se concretizado, mas que estavam em andamento. Falou de como situações assim começam quase sempre do mesmo jeito. Pressa. Pressão emocional. Isolamento. Ele disse algo que ficou cravado em mim. Quando a humilhação aparece, o papel já está pronto. Eu senti um nó na garganta. Não chorei. Mas senti uma dor profunda, quase física, ao perceber que aquilo não era improviso. Não era descontrole. Era método. Ele me orientou, passo por passo. O que eu podia fazer. O que eu não devia fazer. O que eu jamais deveria assinar. Falou de proteção. Falou de bloqueio. Falou de prevenção. E cada palavra era como um tijolo sendo colocado de volta no lugar dentro de mim. Quando a conversa terminou, eu saí daquele escritório diferente. Não mais leve. Mais consciente. E consciência pesa. Mas também sustenta. No carro, antes de ligar o motor, eu fiquei alguns minutos parada, olhando para o volante. Minhas mãos tremiam levemente. Não de medo. De luto. Eu estava de luto pela família que eu achei que tinha. No caminho de volta, o mundo parecia igual, mas eu não era. Eu pensava em tudo que tinha sido dito. Em tudo que ainda não tinha sido feito. Em como eu teria que agir a partir daquele momento. Porque agora, cada gesto meu teria consequência. Quando cheguei em casa, senti o clima diferente. Silêncio demais. Gentileza demais. Olhares rápidos demais. Eles sabiam. Não exatamente o que, mas sabiam que algo tinha mudado. E começaram a agir. Perguntas soltas. Tentativas de conversa. Uma preocupação repentina com o meu bem-estar. Um cuidado que nunca existiu antes. Tudo falso. Tudo atrasado. Eu respondi com educação. Com calma. Com distância. Porque naquele momento, eu entendi algo fundamental. Quem precisa explicar demais, perde força. Quem observa, ganha tempo. Eu fui para o meu quarto e tranquei a porta. Peguei a caixa de documentos. Não para rever. Para confirmar que ela ainda estava ali. Estava. Intacta. Do jeito que eu deixei. Sentei na cama e respirei fundo. Uma conversa aparentemente inocente. Um comentário jogado no ar. Um tom cuidadoso demais para ser verdadeiro. Algo sobre documentos antigos.
Algo sobre facilitar as coisas. Algo sobre modernizar processos. Eu ouvi tudo sem reagir. Assenti com a cabeça. Fingi concordar. Fingi não entender o peso daquilo. Por dentro, eu estava contando cada palavra. Eles queriam me conduzir, me cansar, me fazer acreditar que aquilo era para o meu bem, que eu não precisava me preocupar, que era tudo simples. Nada que começa com pressa é simples. Eu disse que precisava pensar. Disse que estava cansada. Disse que depois a gente conversava. Vi o desconforto passar rápido pelo rosto deles, como uma sombra que escapa antes de ser notada. E ali eu tive certeza. O tempo estava apertando. Naquela tarde, eu tranquei a porta do meu quarto novamente. Abri a caixa de documentos. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Eu estava preparada. Peguei o telefone. Liguei para o advogado. Marquei um horário. Não pedi opinião. Pedi ação. Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu imaginava ser capaz. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo. De consciência. Porque a partir daquele momento, não havia mais volta. Eu comecei a separar tudo que podia ser usado para me proteger. Não para atacar. Para proteger. Porque existe uma diferença enorme entre vingança e defesa, e eu nunca confundi as duas. Anotei perguntas. Listei dúvidas. Preparei minha cabeça para ouvir verdades que talvez eu não quisesse. Enquanto isso, lá fora, a casa continuava funcionando. Risos falsos. Gentilezas calculadas. Tudo parecia normal para quem olhasse de fora. Mas eu sabia que havia rachaduras. E rachaduras sempre aumentam quando alguém para de fingir que não vê. Naquela noite, eu me deitei cedo. Não porque estava tranquila, mas porque eu precisava de energia. Energia para o que viria. Energia para sustentar decisões que doem. Eu fiquei olhando para o teto, lembrando do meu filho pequeno. Do jeito que ele dormia com a mão fechada, como se segurasse o mundo. Lembrando das promessas que eu fiz para mim mesma quando ele nasceu. Promessas de proteção. Promessas de amor. E chorei. Chorei não pelo homem que ele tinha se tornado, mas pela mãe que eu tinha sido. Pela mulher que eu deixei de ser por tanto tempo. Mas junto com o choro, veio uma certeza calma. Eu não estava errada. Eu não estava exagerando. Eu não estava louca. Eu estava reagindo. E reagir é o que acontece quando alguém percebe que está prestes a perder tudo se continuar calada. Se você chegou até aqui, não sai agora. Porque o que vem no próximo capítulo é o momento em que as máscaras começam a cair. E quem acompanha o Afonso Story sabe. Quando a verdade aparece, ninguém sai ileso. Eu fechei os olhos naquela noite com uma frase martelando na cabeça. Vocês escolheram o silêncio errado. E o silêncio, quando acorda, fala alto. O dia da consulta chegou mais rápido do que eu esperava. Eu acordei com o coração pesado, mas a cabeça estranhamente clara. Era como se meu corpo tivesse entendido antes de mim que algo definitivo estava prestes a acontecer. Não era mais só intuição. Não era mais só sensação. Era a realidade se aproximando, sem delicadeza. Eu me arrumei devagar. Escolhi uma roupa simples, discreta, quase neutra. Não porque eu queria passar despercebida, mas porque eu não queria armadura. Eu precisava estar inteira, não disfarçada. Enquanto me olhava no espelho, pensei em quantas vezes eu me enfeitei para agradar, para evitar conflito, para parecer menos do que eu era. Naquele dia, não. Eu saí de casa sem avisar ninguém. Peguei minha bolsa, minhas chaves, e fechei a porta com a mesma firmeza de quem fecha um ciclo. O ar da rua parecia diferente. Mais frio. Mais real. Cada passo em direção ao carro era um passo longe da negação. Durante o caminho, minha mente tentou me sabotar. Trouxe lembranças boas. Tentou me convencer de que eu estava exagerando. De que talvez fosse tudo um mal-entendido. De que família não faz esse tipo de coisa. Mas a mente mente quando o coração tem medo. Eu cheguei ao escritório e me sentei na sala de espera, segurando a bolsa com força. O relógio na parede marcava os minutos de forma cruel. Cada segundo parecia pesar mais do que o anterior.
Quando chamaram meu nome, eu senti um frio atravessar o corpo inteiro. Entrei. E sentei. As primeiras palavras foram formais, educadas, técnicas. Mas bastou eu começar a falar para tudo mudar. Porque quando você passa anos engolindo, a verdade sai de uma vez só. Eu contei do grito, da festa, do clima, dos documentos, da pasta azul, da sensação constante de estar sendo empurrada. Enquanto eu falava, eu observava o rosto à minha frente mudar. E aquilo me gelou. Porque não era surpresa. Era confirmação. Ele começou a me explicar, com calma, com cuidado, usando palavras simples. Falou de risco. Falou de tentativas. Falou de movimentos que ainda não tinham se concretizado, mas que estavam em andamento. Falou de como situações assim começam quase sempre do mesmo jeito. Pressa. Pressão emocional. Isolamento. Ele disse algo que ficou cravado em mim. Quando a humilhação aparece, o papel já está pronto. Eu senti um nó na garganta. Não chorei. Mas senti uma dor profunda, quase física, ao perceber que aquilo não era improviso. Não era descontrole. Era método. Ele me orientou, passo por passo. O que eu podia fazer. O que eu não devia fazer. O que eu jamais deveria assinar. Falou de proteção. Falou de bloqueio. Falou de prevenção. E cada palavra era como um tijolo sendo colocado de volta no lugar dentro de mim. Quando a conversa terminou, eu saí daquele escritório diferente. Não mais leve. Mais consciente. E consciência pesa. Mas também sustenta. No carro, antes de ligar o motor, eu fiquei alguns minutos parada, olhando para o volante. Minhas mãos tremiam levemente. Não de medo. De luto. Eu estava de luto pela família que eu achei que tinha. No caminho de volta, o mundo parecia igual, mas eu não era. Eu pensava em tudo que tinha sido dito. Em tudo que ainda não tinha sido feito. Em como eu teria que agir a partir daquele momento. Porque agora, cada gesto meu teria consequência. Quando cheguei em casa, senti o clima diferente. Silêncio demais. Gentileza demais. Olhares rápidos demais. Eles sabiam. Não exatamente o que, mas sabiam que algo tinha mudado. E começaram a agir. Perguntas soltas. Tentativas de conversa. Uma preocupação repentina com o meu bem-estar. Um cuidado que nunca existiu antes. Tudo falso. Tudo atrasado. Eu respondi com educação. Com calma. Com distância. Porque naquele momento, eu entendi algo fundamental. Quem precisa explicar demais, perde força. Quem observa, ganha tempo. Eu fui para o meu quarto e tranquei a porta. Peguei a caixa de documentos. Não para rever. Para confirmar que ela ainda estava ali. Estava. Intacta. Do jeito que eu deixei. Sentei na cama e respirei fundo. Pela primeira vez desde aquela noite, eu senti medo de verdade. Não medo deles. Medo de mim. Medo da mulher que eu estava me tornando. Porque ela não aceitava mais migalhas. Ela não aceitava mais desculpas vagas. Ela não aceitava mais amor condicionado. E isso muda tudo. Naquele fim de tarde, enquanto a casa começava a escurecer, eu tomei uma decisão silenciosa. Uma decisão que não seria anunciada. Não seria discutida. Apenas executada no tempo certo. Eu não ia confrontar ainda. Eu não ia acusar. Eu ia deixar que eles se revelassem. Porque pessoas que acham que estão no controle sempre dão um passo em falso quando sentem que estão perdendo terreno. E eu estava pronta para ver esse passo. Eu me deitei naquela noite sem chorar. O corpo cansado. A mente alerta. O coração pesado, mas firme. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. A verdade tinha entrado na minha casa. E verdade nenhuma pede licença para ficar. Depois daquele dia, eu comecei a viver em dois tempos. O tempo de fora, onde tudo parecia normal. E o tempo de dentro, onde cada segundo era vigilância. Eu acordava cedo, fazia minhas coisas, respondia com educação, mantinha a rotina funcionando. Quem olhasse de fora veria uma casa comum.
Uma família ajustando os restos de uma festa. Um convívio silencioso, mas aparentemente estável. Mas por dentro, eu estava contando passos, palavras, gestos. E quanto mais eu observava, mais claro ficava. Eles estavam inquietos. Não era culpa. Não era arrependimento. Era medo. Medo de não saber o que eu sabia. Começaram com pequenas sondagens. Perguntas jogadas no ar. Comentários aparentemente inofensivos. Frases ditas como quem não quer nada, mas quer tudo. Algo sobre documentos antigos. Algo sobre organizar papéis. Algo sobre facilitar a vida de todo mundo. Eu escutava sem interromper. Sem concordar. Sem negar. A melhor forma de desarmar alguém é deixar que ele fale demais. E eles falaram. Falaram mais do que deveriam. Falaram com pressa. Falaram tentando parecer cuidadosos, mas deixando escapar ansiedade. Eu via nos olhos, nas mãos inquietas, na forma como mudavam de assunto quando eu fazia silêncio. Eles esperavam reação. Eu ofereci ausência. Isso os desestabilizou. Uma tarde, ouvi meu nome sendo mencionado atrás de uma porta fechada. Não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente para confirmar o que eu já sabia. O tom era de cobrança, de urgência, de frustração. O plano não estava andando como deveria. Eu voltei para o meu quarto e sentei na cama, sentindo o peso daquela constatação. Não havia satisfação nenhuma nisso. Não havia vitória. Só uma tristeza profunda por perceber até onde as coisas tinham chegado. Mas junto com a tristeza, veio algo novo. Controle. Eu comecei a agir em silêncio. Não grandes movimentos. Pequenos ajustes. Tirei cópias de documentos importantes. Guardei em lugares diferentes. Anotei contatos. Marquei datas. Tudo sem alarde. Cada gesto meu era invisível, mas decisivo. Eles continuavam tentando. Uma conversa aqui. Um convite ali. Um pedido de confiança. Um discurso sobre família, união, passado. Palavras que antes me desarmariam, agora apenas ecoavam vazias. Porque quando a máscara cai uma vez, nunca mais cola do mesmo jeito. Uma noite, sentados na sala, o assunto surgiu de novo. Não de forma direta. Nunca veio disfarçado de preocupação, de cuidado, de solução. Eu ouvi tudo com calma. Quando terminou, fiz algo que ninguém esperava. Eu não respondi. Peguei meu copo, levantei devagar e fui para o quarto. Sem discussão. Sem explicação. Sem olhar para trás. O silêncio que ficou na sala foi pesado. Eu senti. Não precisei ver. A partir daquele momento, o jogo virou. Eles começaram a errar. Erravam no tom. Erravam no timing. Erravam na tentativa de controle. Porque quando alguém percebe que perdeu o domínio, começa a agir por impulso. E impulso revela intenção. Eu vi mudanças rápidas. Telefonemas escondidos. Papéis sendo guardados às pressas. Conversas interrompidas quando eu aparecia. Tudo confirmava que eu tinha mexido no eixo. Eu não estava mais no lugar que eles queriam. E isso os apavorava. Naquela semana, eu recebi uma mensagem inesperada. Um pedido para conversar. Um convite insistente. Um tom que misturava urgência e falsa calma. Eu li. Não respondi. Não por vingança. Por estratégia. Aprendi algo essencial naquele período. Quem tem pressa entrega o jogo. Quem aguarda, observa. E eu observei. Observei o desgaste. Observei a irritação. Observei o medo se transformar em agressividade contida. Até que veio a tentativa final. Uma conversa marcada. Um horário definido. Um pedido para resolver tudo de uma vez. Uma promessa de transparência que soava tardia demais. Eu aceitei. Não porque acreditava, mas porque estava pronta. Naquele dia, eu me sentei à mesa com o corpo ereto e a mente fria. Ouvi cada palavra, cada justificativa, cada explicação ensaiada. Eles falaram de dificuldades, de decisões difíceis,
De erros cometidos por necessidade. Necessidade de quem? Eu não interrompi. Não confrontei. Não acusei. Deixei que falassem até o fim. Porque quanto mais alguém tenta se explicar, mais revela. Quando terminaram, houve um silêncio pesado. E foi ali que eu falei. Não gritei. Não chorei. Não ataquei. Eu disse que precisava de tempo. Disse que nada seria resolvido naquela conversa. Disse que qualquer decisão minha seria tomada com orientação adequada. Disse que não assinaria nada. Disse que precisava proteger o que era meu. O efeito foi imediato. Os rostos mudaram. As mãos ficaram tensas. O clima endureceu. Porque eles entenderam. Entenderam que eu não era mais a mesma. Entenderam que o caminho fácil tinha acabado. Entenderam que o jogo tinha regras novas. E eu senti algo que não sentia há muito tempo. Respeito. Não o respeito que nasce do amor, mas o respeito que nasce do limite. Naquela noite, eu me deitei com o coração pesado, mas firme. Eu sabia que a fase da observação estava acabando. A fase da ação se aproximava. E a ação exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar o próprio sangue. Eu olhei para o teto, respirei fundo e aceitei a verdade mais dura de todas. Nada do que eu faria dali em diante seria fácil. Nada seria indolor. Mas tudo seria necessário. Porque quando alguém tenta te apagar, ficar em silêncio deixa de ser opção. E eu não nasci para desaparecer. Na manhã seguinte, eu acordei com o corpo cansado e a mente em alerta. Não era exaustão física. Era o peso de saber que algo irreversível tinha começado. Eu levantei devagar, sentindo cada articulação reclamar, como se meu próprio corpo estivesse tentando me avisar que o dia não seria comum. Fiz café, sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando o vapor subir da xícara, pensando em quantas vezes aquela mesma mesa tinha sido lugar de riso, de conversa, de família. Agora era só silêncio. E o silêncio, quando dura demais, começa a gritar. Eu sabia que depois daquela conversa nada ficaria igual. As palavras que eu tinha dito, frias e medidas, tinham cortado mais fundo do que qualquer grito. Porque quem se acostuma a mandar não sabe lidar com limites. Eles estavam acuados. E gente acuada ataca. Passei o dia inteiro sentindo o clima pesado. Passos mais duros. Portas fechadas com força um pouco maior do que o necessário. Olhares atravessados. Nenhuma palavra direta, mas tudo falava. À tarde, ouvi um telefonema. Voz baixa. Tom nervoso. Frases cortadas. Não ouvi nomes, mas ouvi preocupação. Ouvi pressa. Ouvi medo. E isso confirmou tudo. Eu não era mais um obstáculo silencioso. Eu tinha virado um risco. Voltei para o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo, tentando organizar o turbilhão dentro de mim. Parte de mim ainda queria acreditar que aquilo tudo era um pesadelo. Que bastaria uma conversa sincera, um pedido de desculpas verdadeiro, e tudo se ajeitaria. Mas outra parte, maior e mais cansada, sabia a verdade. Quando alguém mostra quem é, insistir em não ver é uma forma de auto-engano. Eu comecei a lembrar de pequenas coisas do passado recente. Comentários que antes eu ignorava. Atitudes que eu justificava. Situações que eu aceitava para manter a paz. Tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça cruel. Nada tinha sido repentino. Nada tinha sido um erro isolado. Tudo tinha sido construído aos poucos. E perceber isso doía mais do que a humilhação pública. Doía porque desmontava a narrativa que eu tinha criado para sobreviver. A ideia de que eu estava exagerando. De que era coisa da minha cabeça. De que eu precisava ser mais compreensiva. Não. Eu precisava ser justa comigo. No fim da tarde, alguém bateu à minha porta. 3 batidas secas. Controladas. Não era um pedido. Era uma convocação disfarçada. Eu não respondi de imediato. Levantei, ajeitei a blusa, respirei fundo e abri. O olhar que encontrei não era de carinho. Era de cobrança. De impaciência. De quem acredita que ainda tem direito sobre você. Vieram palavras ensaiadas. Um discurso sobre família.
sobre tudo que eu devia considerar, sobre o quanto eu estava complicando algo que poderia ser simples. Simples para quem? Eu ouvi até o fim, em silêncio, sem interromper, porque eu já tinha aprendido que a verdade se revela quando a gente deixa o outro falar demais. Quando terminou, houve uma pausa desconfortável, e eu senti algo subir do peito para a garganta. Não era grito, não era choro, era uma firmeza estranha, quase assustadora, até para mim. Eu disse que não devia explicações. Disse que ninguém ali tinha autoridade para me pressionar. Disse que qualquer tentativa de me apressar só confirmava minhas suspeitas. As palavras saíram claras, cortantes, sem tremor. E naquele instante eu vi. Vi o controle escorrer pelos dedos deles. Vi a máscara rachar. Vi a raiva contida aparecer por um segundo antes de ser engolida à força. A conversa terminou sem acordo, sem solução, sem abraço. Quando a porta fechou, minhas pernas falharam por um momento. Sentei na cama, sentindo o coração bater forte demais. Não foi vitória. Foi sobrevivência. Eu fiquei ali um tempo, olhando para as mãos. Mãos que trabalharam a vida inteira. Mãos que seguraram filhos. Mãos que construíram tudo o que estava naquela casa. E pensei em como é fácil para as pessoas esquecerem quem colocou os tijolos quando passam a se sentir donas do teto. Naquela noite, eu quase não dormi. Cada barulho parecia maior. Cada movimento pela casa me deixava alerta. Não por medo físico, mas pelo receio do próximo passo. Porque quando alguém percebe que não vai conseguir o que quer pela conversa, muda a estratégia. E eu sabia disso. Antes do amanhecer, tomei uma decisão. Uma decisão que eu vinha adiando por dor, por lealdade mal colocada, por medo de parecer dura demais. Mas havia chegado a hora. Eu precisava me proteger oficialmente. Não com palavras. Com atitudes. Levantei cedo, me arrumei com cuidado e saí sem avisar ninguém. O ar da rua parecia mais leve do que o da casa. Cada passo era acompanhado de uma mistura de tristeza e alívio. Enquanto caminhava, pensei em como é injusto ter que se defender de quem deveria te proteger. Pensei em quantas mulheres vivem isso em silêncio, acreditando que aguentar é virtude. Não é. Aguentar tudo é se perder. Quando voltei para casa horas depois, o clima estava diferente. Mais tenso. Mais carregado. Havia uma sensação no ar de que algo tinha mudado, mesmo sem ninguém dizer nada. Eu subi para o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e chorei. Não de desespero. Chorei pela perda. Pela família que eu achava que tinha. Pela versão de mim que acreditava que amor resolvia tudo. Mas junto com as lágrimas, havia uma certeza. Eu não estava errada. Eu não estava exagerando. Eu não estava louca. Eu estava acordando. E acordar, às vezes, dói mais do que qualquer pesadelo. Quando a noite caiu, eu já não sentia apenas tristeza. Havia algo mais firme no lugar. Uma decisão silenciosa, pesada, mas necessária. A partir daquele ponto, eu não iria mais recuar. Não por orgulho, mas por dignidade. Porque quem aprende a se respeitar não consegue mais fingir que não vê. E eu tinha visto tudo. Chegou um momento em que eu entendi algo com uma clareza cruel. Não dava mais para esperar. Esperar o quê? Um pedido de desculpas que nunca viria. Um gesto de consciência que não existia. Uma mudança que só aconteceria se eu continuasse cedendo. E eu já tinha cedido demais. Naquela manhã, acordei com o coração pesado e a cabeça estranhamente calma. Era como se toda a confusão dos dias anteriores tivesse se organizado dentro de mim, formando uma linha reta. Dura. Fria. Inevitável. Eu não estava mais debatendo possibilidades. Eu estava escolhendo. Levantei, tomei banho, me vesti com cuidado. Não para impressionar ninguém. Mas porque quando a gente vai fazer algo definitivo, precisa se sentir inteira. Firme. Presente no próprio corpo. Enquanto me arrumava, lembranças vinham sem pedir licença. Momentos em que eu engoli palavras para evitar conflito. Situações em que me diminuí para não parecer difícil. Olhares que ignorei porque doíam demais para encarar.
Tudo isso agora parecia distante, como se tivesse acontecido com outra mulher, porque a mulher que se olhava no espelho naquela manhã já não aceitava migalhas. Descia as escadas em silêncio. A casa ainda dormia, ou fingia dormir. O ar estava pesado, carregado de algo não dito. Passei pela sala, toquei de leve no encosto da cadeira onde tudo começou e senti um nó subir na garganta. Ali foi o ponto de ruptura. Ali foi onde me expulsaram sem me empurrar. Ali foi onde decidiram que eu era descartável. E eu nunca mais pisaria naquele lugar da mesma forma. Saí de casa sem avisar. Não por vingança. Por necessidade. Porque havia decisões que precisavam ser tomadas longe dos olhares, das pressões, das tentativas de manipulação. Enquanto caminhava, senti raiva. Uma raiva antiga, acumulada, guardada por anos em nome da paz. Raiva de ter sido usada. Raiva de ter sido calada. Raiva de ter sido tratada como obstáculo naquilo que eu construí com as próprias mãos. Mas junto da raiva, havia dor. Dor de aceitar que o amor não protege quando o outro decide atravessar limites. Dor de perceber que o vínculo não impede a crueldade. Dor de entender que algumas pessoas confundem afeto com direito. E eu paguei caro por essa confusão. O que eu fiz naquele dia não foi impulsivo. Foi pensado, planejado, pesado em cada consequência. Eu sabia que depois daquele passo não haveria volta. E mesmo assim, segui. Porque continuar do jeito que estava significava desaparecer pouco a pouco. Significava aceitar um papel que não era meu. Significava ensinar, pelo silêncio, que tudo era permitido. Eu não podia mais fazer isso comigo. Quando voltei para casa, horas depois, o ambiente estava diferente. Não sei explicar. Talvez fosse o meu olhar. Talvez fosse o peso da decisão já tomada. Talvez fosse o pressentimento de quem sabe que algo está prestes a desabar. Houve uma tentativa de conversa. Um tom controlado demais. Um cuidado exagerado nas palavras. Aquela falsa gentileza que só aparece quando alguém percebe que perdeu o controle. Eu ouvi. Como sempre ouvi. Mas pela primeira vez, não absorvi. Eu falei. Falei que não aceitaria mais pressão. Falei que não discutiria decisões minhas. Falei que qualquer assunto sério seria tratado da forma correta, no tempo certo, com orientação adequada. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase agressivo, porque limites não costumam ser bem recebidos por quem se acostumou a atravessá-los. Ali eu senti medo. Não nego. Medo do que viria depois. Medo das reações. Medo da solidão que decisões assim costumam trazer. Mas havia algo mais forte que o medo. Cansaço. Cansaço de justificar o injustificável. Cansaço de carregar culpas que não eram minhas. Cansaço de ser forte sozinha enquanto os outros se beneficiavam da minha fraqueza. Eu fui para o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Meu corpo ainda reagia, mas minha mente estava decidida. Eu sabia que aquele era o começo do confronto real. Não o confronto de gritos, mas o confronto de atitudes. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui nessa história, eu preciso te dizer algo importante. Histórias como essa não são exceção. Elas se repetem em silêncio em muitas casas. Se você sente que algo aqui te toca, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Não porque eu preciso de números, mas porque você vai perder histórias que talvez te ajudem a acordar antes que doa ainda mais. Naquela noite, quase não falei. Observei. Escutei. Anotei mentalmente cada gesto, cada frase atravessada, cada tentativa de provocação disfarçada. Eles estavam nervosos. Quando alguém percebe que não controla mais a narrativa, começa a perder a compostura. E eu vi isso nos detalhes. Na forma como evitavam meu olhar. No tom defensivo. Na impaciência. Tudo gritava que eu tinha tocado num ponto sensível. Antes de dormir, fiquei olhando o teto no escuro. Pensando no que viria. Pensando no peso das próximas semanas. Pensando no preço que decisões assim cobram. Não romantizo isso. Escolher a si mesma dói. Impor limites dói. Romper expectativas dói.
Mas desaparecer dói mais. Eu não dormi em paz naquela noite. Mas dormi inteira. E isso fazia toda a diferença. Porque no dia seguinte, eu sabia, o jogo deixaria de ser silencioso. As máscaras cairiam de vez. As intenções viriam à tona sem disfarce. E eu precisava estar pronta. Pronta para ouvir verdades que machucam. Pronta para sustentar escolhas que incomodam. Pronta para pagar o preço da dignidade. Porque depois que você decide não se calar mais, o mundo testa sua coragem. E eu estava cansada de falhar comigo mesma. O que veio depois não foi leve. Não foi bonito. Não foi justo. Mas foi necessário. E eu não recuei. Não dessa vez. Houve um instante em que tudo explodiu. Não foi um grito. Não foi um escândalo. Foi algo mais frio, mais perigoso. Foi quando a verdade deixou de ser insinuada e passou a ser confrontada. Naquela manhã, eu acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. O ar da casa parecia mais denso. Cada passo ecoava mais alto. Cada porta parecia bater com mais força do que o normal. Eu sabia. Quando o silêncio fica pesado demais, ele antecede a tempestade. Desci para a cozinha e encontrei olhares que não se sustentavam. Havia tensão nos gestos, impaciência contida, aquela pressa nervosa de quem sabe que perdeu tempo demais tentando manipular. E então veio a pergunta. Não foi educada. Não foi cuidadosa. Foi direta demais para quem ainda fingia respeito. Queremos saber o que você anda fazendo. O tom não era de curiosidade. Era de cobrança. De exigência. Como se eu devesse satisfações. Como se ainda houvesse hierarquia. Aquilo despertou algo em mim que eu tentei conter por anos. Raiva. Uma raiva antiga, pesada, que vinha sendo engolida em nome da harmonia. A raiva de ser tratada como criança. A raiva de ser diminuída. A raiva de ter tudo questionado, menos o direito dele sobre o que era meu. Eu respirei fundo. Muito fundo. E respondi. Disse que não devia explicações. Disse que minha vida não estava mais em debate. Disse que qualquer tentativa de me intimidar só confirmava que eu estava certa em me proteger. As palavras saíram firmes. Mas por dentro, algo rasgava. Porque confrontar quem você ama dói de um jeito que não tem nome. Dói mais do que a humilhação. Dói mais do que o abandono. Dói porque você percebe que a relação já não existe do jeito que você acreditava. O que veio depois foi feio. Acusações disfarçadas de preocupação. Ataques travestidos de cuidado. Tentativas de me fazer parecer instável, ingrata, exagerada. Você está mudando. Você está difícil. Você está criando problema onde não tem. Eu ouvi tudo. E cada frase era como um empurrão para fora de um lugar que eu já não ocupava. Sabe o que mais dói? Não é ser atacada. É perceber que quem ataca não se arrepende. Eles não pediam desculpa. Eles reclamavam de perder espaço. Não lamentavam a dor que causaram. Lamentavam o controle que escapava. Ali, naquele momento, eu enxerguei tudo com uma clareza brutal. Nunca foi sobre amor. Nunca foi sobre família. Sempre foi sobre conveniência. E quando você deixa de ser conveniente, vira problema. Eu senti vontade de chorar. Senti vontade de gritar. Senti vontade de sair correndo. Mas não fiz nada disso. Eu fiquei. Fiquei ali, de pé, sustentando o peso daquele confronto. Porque fugir seria repetir o padrão. E eu não podia mais repetir. Quando a conversa terminou, não houve abraço. Não houve acordo. Não houve reconciliação. Houve um afastamento imediato. Portas fechadas com força. Passos duros. Silêncio agressivo. E eu fiquei sozinha na cozinha, com o coração disparado e as mãos geladas. Sentei à mesa e encostei a testa nas mãos. Pela primeira vez desde que tudo começou, pensei se eu tinha forças para continuar. Pensei se não teria sido mais fácil aceitar. Fingir. Engolir mais um pouco. Mas logo essa ideia morreu. Porque aceitar aquilo seria morrer aos poucos. Eu chorei. Chorei de raiva. Chorei de dor. Chorei pela ilusão quebrada.
Chorei pela família que eu pensei que tinha. Chorei por mim. E enquanto chorava, senti algo se solidificar dentro do peito. Não era ódio. Era determinação. Eu não tinha provocado aquela guerra. Mas agora eu precisava atravessá-la. Passei o resto do dia em silêncio. Não por submissão. Por estratégia. Quem está emocional demais erra. E eu não podia errar agora. Observei tudo. Cada movimento. Cada conversa sussurrada. Cada troca de olhares quando eu entrava no ambiente. Eles estavam nervosos. E nervosismo gera descuido. À noite, fui para o quarto cedo. Tranquei a porta e fiquei sentada na cama, encarando a parede, pensando em tudo que tinha acontecido desde aquela mesa, desde aquele momento em que me expulsaram sem me tocar. A dor ainda estava ali. Mas agora tinha forma. Era a dor de aceitar que algumas relações só se mantêm enquanto você se anula. E no momento em que você se escolhe, elas se desfazem. Eu pensei em quantas vezes ouvi que mãe aguenta tudo, que mulher forte suporta, que família vem em primeiro lugar. Mentira! Ninguém deveria vir antes da sua dignidade. E se você está ouvindo essa história agora e sentindo um aperto no peito, fica aqui comigo. Se inscreve no Afonso Story. Não é só uma história. É um espelho. E você pode precisar do que ainda vem. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com portas se fechando, com vozes me chamando e se afastando ao mesmo tempo. Acordei várias vezes com o coração acelerado. Mas quando o dia amanheceu, algo estava diferente. Eu não me sentia fraca. Eu me sentia preparada. Preparada para as consequências. Preparada para a solidão temporária. Preparada para o julgamento. Porque quando você decide não ser mais usada, as pessoas tentam te punir. E eu sabia que a punição estava a caminho. O que eu não sabia era o quanto ela seria reveladora. O próximo passo deles viria rápido. Eu sentia. E quando viesse, não haveria mais espaço para dúvida. A verdade estava prestes a sair da sombra. E quando isso acontece, ninguém sai ileso. Nem eles. Nem eu. Mas eu estava pronta. Mesmo com medo. Mesmo com dor. Mesmo com o coração partido. Porque depois que você enfrenta o pior, o resto perde o poder de te paralisar. E eu já tinha enfrentado. Agora, era seguir até o fim. Houve um dia em que a casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Não era aquele silêncio pesado, cheio de tensão e medo. Era um silêncio limpo. Definitivo. Foi nesse dia que eu entendi que tudo tinha acabado. Não a dor. Não a memória. Mas a guerra. Eu acordei cedo, como sempre fiz a vida inteira. Preparei o café com mãos firmes, embora o peito ainda doesse. Olhei ao redor da cozinha e vi marcas de tudo que vivia ali. Não marcas físicas. Marcas emocionais. Cada canto carregava um pedaço de mim que eu tinha deixado para trás tentando agradar, tentando manter, tentando salvar algo que só existia na minha cabeça. A casa estava vazia. Não de pessoas. Mas de conflito. Eles não falaram comigo naquela manhã. Não houve confronto. Não houve discussão. Só um silêncio resignado, quase derrotado. Quando alguém percebe que perdeu o controle, não grita. Recolhe-se. E foi ali que eu percebi. Eu tinha vencido sem levantar a voz. Não porque fui mais forte, mas porque parei de ser fraca comigo mesma. Passei aquele dia organizando coisas pequenas. Gavetas. Caixas antigas. Objetos que tinham sido empurrados para o fundo quando deixei de importar. Cada item que eu tocava parecia devolver um pedaço da minha identidade. E enquanto organizava, eu pensava. Pensava em quantas vezes me disseram que eu estava exagerando. Que eu era sensível demais. Que eu precisava entender. Entender o quê? A falta de respeito. A manipulação. A tentativa de me apagar. Não. O que eu precisava entender era que amor sem limite vira abuso. No fim da tarde, sentei sozinha na sala. A mesma sala onde tudo começou. Onde me mandaram sair. Onde me fizeram sentir pequena. Olhei para aquela cadeira vazia e senti um nó na garganta. Mas não chorei. Porque ali, naquele mesmo lugar,
Eu finalmente tinha me devolvido a mim. Eu não perdi uma família. Eu perdi uma ilusão. E perder uma ilusão dói, mas liberta. Naquela noite, quando fechei a porta do meu quarto, não senti medo. Não senti culpa. Não senti dúvida. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Uma paz estranha, ainda frágil, mas real. Eu sabia que a vida não ficaria fácil. Relações quebradas não se colam rápido. Algumas nem se colam. Eu sabia que julgamentos viriam. Que pessoas diriam que eu fui dura, fria, egoísta. Deixem dizer. Quem nunca foi apagado não entende o que é precisar se escolher para sobreviver. Eu pensei em todas as mulheres que vivem engolindo dor para manter aparências. Em quantas mães acreditam que amar é se anular. Em quantas pessoas confundem sacrifício com obrigação. E prometi algo a mim mesma. Nunca mais. Nunca mais vou me sentar à mesa onde não me querem. Nunca mais vou pedir espaço no que eu construí. Nunca mais vou confundir silêncio com paz. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Respirei fundo e senti algo simples, mas poderoso. Eu estava inteira. Não perfeita. Não invencível. Mas inteira. E isso muda tudo. Se você ouviu essa história até aqui, eu preciso que você saiba de uma coisa. Isso não é só sobre mim. É sobre qualquer pessoa que já foi diminuída dentro da própria casa. Sobre quem já foi silenciado por medo de perder amor. Sobre quem já achou que precisava suportar tudo para merecer ficar. Você não precisa. Se inscreve agora no Afonso Story. Não porque eu quero números. Mas porque histórias como essa salvam tempo, dor e pedaços da alma. Se você sair agora, talvez volte a se calar amanhã. E você merece mais do que isso. Eu me escolhi. E essa foi a decisão mais difícil e mais certa da minha vida. Se um dia você precisar escolher também, lembra disso. Dói. Quebra. Assusta. Mas depois vem a liberdade. E ela vale tudo. Fim.